Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos aqui nessa sexta-feira à noite para poder fechar essa minissérie sobre contabilidade e finanças que eu preparei para vocês, junto com meu amigo Marquinhos. Começamos esse trabalho aqui na segunda-feira, falamos um pouquinho sobre contabilidade. Na quarta-feira a gente falou um pouquinho sobre imposto de renda e hoje a gente vai falar sobre contabilidade para investidores. Todo mundo vai chegando. Vocês já sabem que aqui, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Soares. Eu sou orientador financeiro e eu quero trazer para vocês aqui uma forma de ver o dinheiro mais simples e mais tranquila possível. A gente sempre vai conversar aqui sobre dicas de finanças, dicas de investimento, coisas que estão preparadas para poder facilitar a vida de vocês, para poder vocês conseguirem usar o dinheiro a favor. Então eu já peço para todo mundo que for chegando fazer aquele favor de sempre, clicar no aviãozinho aqui no pé da live para a gente poder conversar. E o tema de hoje vai ser contabilidade para investidores. Eu convidei um amigo meu, Marquinhos, para poder bater esse papo com a gente aqui hoje. Como eu estava falando com vocês, foi uma minissérie que a gente preparou em 3 capítulos. Na segunda-feira, nós falamos um pouco sobre a contabilidade de modo geral, desmistificamos algumas coisas, demos algumas dicas. Na quarta-feira, a gente falou sobre a parte de imposto de renda, alguns impostos que são comuns. E aí, Delano? Ei, Marião? Ei, Ricardo? Os impostos que são mais comuns para a pessoa física. Demos algumas dicas de como reduzir carga tributária, então vale a pena assistir. A série está toda salva no meu IGTV. E hoje, para poder fechar com chave de ouro, vai ser a noite de nós conversarmos sobre contabilidade para investidores. Tanto para poder saber o que a gente precisa perceber nas empresas quando vai começar a investir, tanto quanto algumas outras dúvidas que vocês tenham. Inclusive eu tenho umas perguntas para poder fazer uma para o Marquinhos que acabou de chegar aqui. E a gente já vai começar o nosso bate-papo. Então, muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira. Quem for de vinho, que vinho. Quem for de cerveja, que cerveja. E quem for de água, que água. Cheguem mais, sentem-se e vão ficar à vontade para poder bater esse papo com a gente, para poder aprender. Que aqui a gente ensina aprendendo e aprende ensinando. Traz um pouco de conhecimento de cada área para poder sempre agregar vocês, trazer conhecimento para que vocês possam ser cada vez mais autônomos e seguros para aprender a mexer da melhor forma, da forma mais simples, da forma mais segura possível. Fiquem à vontade para poder participar. O Marquinho adora conversar com a gente aqui. Então tá tudo certo, tá tudo em casa. Tamo junto. Boa noite, meu querido. Tudo bem Boa com você? noite! E aí? Tudo tranquilo, animados? Tudo ótimo, graças a Deus, cara. E com você? Tudo bem, graças a Deus também. Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem animados com a nossa última live aqui da semana, dessa série, série de três episódios sobre contabilidade. Pô, o pessoal tá tendo doses aí de contabilidade, né, durante a semana. Que bacana isso, esse espaço aí que Pílulas você que deu para valem mim. como pérolas, para poder É, agregar conhecimento ao pessoal, o pessoal conhecer um pouquinho mais e ficar cada vez mais à vontade com alguns assuntos, alguns temas que às vezes são um pouco distantes, que a gente tem um certo preconceito, uma certa ressalva, mas a gente está aqui para uhum, poder deixar isso o mais natural possível, né, Marquinhos? com Jogo? certeza. Pessoal, nossa última live foi muito boa. Então, vamos manter a mesma vibração da última live. Bota o dedinho aí nesse coração. Convida papagaio, pato, cachorro, a família toda, amigo, parente. Convida todo mundo para assistir. Traz todo mundo É, para cá. Marquinhos, eu estava pensando da gente tentar bater 30 pessoas hoje, hein? será? Será que o Eu acho pessoal que ajuda a dá, hein? gente nessa aí? Eu acho Ó, que dá, hein? uma dupla que já ajudou o pessoal a entender um pouco de como faz a contabilidade pessoal. Já recebeu dica de como diminuir um pouco da carga tributária. E hoje vai Uhum. receber dica de investimento. Acho que isso pode ajudar a gente a tentar chegar em 30 pessoas aqui. Pode sim. Eu acho que é possível. Tudo é possível, Tudo é tá? possível, com certeza. Pessoal, para a live de hoje, tá? Para quem está acompanhando aí os 3 dias, eu sei que muita gente está entrando aí todos os dias e acompanhando até o final. Isso fica bem claro para mim. Quem quiser, pega um papelzinho para poder anotar, ou pega aí o celular, né? Que se tiver a possibilidade de anotar aí no celular e assistir a live junto em um outro aparelho, não sei. Mas jeito vocês vão conseguir, mesmo que seja no papel de pão.
diz que existe papel de pão ainda. Então, utilize o papel de pão também, que é uma boa opção. Boa noite para todo mundo aí de novo. Eu vi alguns conhecidos aí já chegando. Devagarzinho o pessoal vai entrando. Bom, fiz uma colinha de novo para não perder os assuntos. O script é sempre um script. E o bom é que eu sou bem sincero, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu colo. Diz que quem cola não sai da escola. Né? Olha, você vê um professor falando isso, é foda, hein? Os alunos estiverem assistindo aí, eu tô lascado. Bom, então vamos lá. O assunto de hoje ele é um assunto mais instrutivo. Eu não vou ensinar vocês a fazer investimento. A ideia não é essa, tá? Então, a ideia é eu mostrar como que a contabilidade pode auxiliar vocês que querem aí investir. Né? E como fazer a leitura contábil de demonstrações, demonstrativos, como utilizar a contabilidade, né, no papel de investidor. Então, você que quer investir, como que você vai poder usar a contabilidade aí para te auxiliar? Bom, antes da gente começar a falar disso, é importante vocês entenderem como a contabilidade é utilizada pelos investidores de forma geral. Então, aqui nós vamos dar um panorama geral, porque, claro, cada tipo de investidor utiliza de uma forma, o tipo de investimento também vai definir como você vai utilizar aí a contabilidade, até o nível dessas informações. Então, tudo isso aí vai ter uma variação, mas a gente vai falar de forma geral aquilo que é o mais importante e o mais comum, ok? Bom, então primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte. Na live da segunda-feira, eu falei com você sobre a contabilidade, alguns conceitos, e a gente vai resgatar isso agora, né? Lembrando o conceito da contabilidade. Então, nós falamos que a contabilidade ela auxilia as empresas, até mesmo nós, pessoas físicas, a gerenciar o nosso patrimônio, a controlar o nosso patrimônio. De forma que esse controle e essa administração do patrimônio, ele ajuda a gente a ter informações úteis para uma tomada de decisão. Essas informações vão ser para tomar decisões de natureza qualitativa ou de natureza quantitativa, focada em investimentos ou financiamentos, que são as mais comuns. Então, informações qualitativas e quantitativas que vão servir para decisões para investimento ou financiamento. Bom, então, nós falamos que a contabilidade ela controla o patrimônio. E falamos também que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos, obrigações e deveres. E é aí que eu quero chegar. Bom, se a contabilidade ela controla o seu patrimônio, e o seu patrimônio é um conjunto de bens, direitos, obrigações e deveres, aí você vai começar a entender um novo conceito agora para essa live. Os bens e direitos da contabilidade, eles são denominados como contas do ativo. O que é isso? A contabilidade ela faz o registro de todos os seus bens e direitos. E como que ela faz esse registro? Em contas. Essas contas é uma nomenclatura que eles vão dar para as transações que você efetua durante o mês. Então, suponhamos, eu adquiro roupa para vender roupa. A roupa é o quê? É uma mercadoria. Então, ele usa a terminologia mercadoria para poder registrar as suas compras de roupa. Tá? Então, esse nome é a conta. Então, todos os seus bens e direitos são registrados em contas do ativo. E isso é importante vocês saberem. Por quê? Porque ativo é algo que vocês vão visualizar muito nas demonstrações contábeis e muito no linguajar do dia a dia, para quem quer investir. Tá bom? Vocês vão ouvir a empresa falando assim, os ativos da empresa estão comprometidos. Então, quer dizer que os bens e direitos da empresa estão comprometidos. É só lembrar disso, bens e direitos, ativo. Ok? Então, tudo que você ouvir de notícia, os ativos da empresa estão comprometidos, a empresa não tem ativos líquidos, então quer dizer que os bens e direitos estão comprometidos, os bens e direitos não são líquidos, eles não têm liquidez, ou seja, não é possível vender esses bens e direitos, ok? Bom, então, bens e direitos, nós falamos também sobre obrigações e deveres. As obrigações e deveres, nós vamos denominar como contas do passivo. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de passivo na contabilidade, quer dizer que vocês estão falando de obrigações e deveres. Então, nós temos duas nomenclaturas, ativo
e passivo. Ativo mais passivo vai formar o seu patrimônio, tá? Então, o conjunto dos bens e direitos, então, o conjunto dos ativos mais o conjunto dos passivos vai formar o patrimônio da empresa, tá? Então é E como se aí, fosse assim, só para poder tentar visualizar um pouco uhum, mais simples assim. No seu ativo, nos seus bens e direitos, você pode registrar, por exemplo, o seu apartamento. sim, E aí no seu passivo você poderia registrar o financiamento desse apartamento? sim, poderia. Seria a dívida relativa àquele bem, se for o caso, né? Exatamente. E isso é interessante porque se vocês quiserem fazer o registro contábil do dia a dia, até mesmo talvez com o mapa, né, que você passou aí para o Exato, pessoal, vocês podem também denominar como ativo e já usar uma exatamente. nomenclatura contábil. Isso é muito legal, porque vocês já vão utilizando as terminologias contábeis no dia a dia. Então, pessoal, aproveitem isso para o quê? Ir otimizando, tá, os processos que vocês fazem aí durante o dia, na sua gestão financeira. Então, hoje vocês já entenderam o quê? O que são os ativos e passivos. Isso é muito utilizado, tá, por investidores. Por quê? Porque as demonstrações contábeis, elas utilizam esse linguajar. Então, a gente tem que começar a ter esse conhecimento básico. Então, isso é básico, mas já ajuda muito, tá? Principalmente para entender as notícias, que as notícias saem com essas nomenclaturas, né? E quando a gente vai, igual por exemplo, hoje eu fiz um post falando a respeito do último trimestre, desse segundo trimestre da B3, que é uma Uhum, empresa listada em bolsa, que é inclusive a nossa bolsa de valores. E aí uhum. tem algumas informações, e aí para vocês que são investidores, são essas informações que vocês vão começar a se habituar, a se deparar para quem quer começar a investir em renda variável, por exemplo. Porque você não vai comprar somente uma ação da empresa. Você precisa conhecer aquela empresa um pouquinho melhor para poder saber se vale a Isso. pena investir. E aí, para você saber se vale a pena investir, as informações, algumas das informações que você vai buscar, estão nessas demonstrações contábeis que o Marquinhos está explicando para a gente. Então, é tudo parte desse grande ciclo de investimento. Você não compra somente uma ação de uma empresa, por exemplo. Para você saber se vale a pena, o patrimônio dela tem que estar com informações que vão embasar a sua decisão de comprar ou não aquela ação, de ser sócio ou não daquela empresa. Exatamente. E aí, eu tô indo bem devagarzinho, tá, pessoal? Passo a passo para quê? Para que vocês possam entender, tá? Até chegar nas demonstrações. Então, principal, agora nós já entendemos o que é um ativo e um passivo. Primeira dica sobre ativo e passivo, que vai nos ajudar, é agora entender o balanço patrimonial. Então, isso foi uma dica de quê? Do que é o ativo e passivo, para a gente entender o que é agora um balanço patrimonial. Então, primeira demonstração contábil que a gente vai falar agora e que todos os investidores, isso assim, maçante, está investindo na bolsa, em ações, tem que ver o balanço patrimonial das empresas. Isso é assim, é a base, tá? Por quê? Porque o balanço patrimonial, olha bem, balanço patrimonial. Por que é um balanço? Porque ativo, ele vai estar de um lado e o passivo vai estar do outro e ambas com o mesmo valor, tá? Por quê? Porque na contabilidade a gente fala o seguinte, ó, os passivos são origens de recursos e os ativos são as aplicações desses recursos. Mas isso é só um conceito básico. O que vocês têm que lembrar é que sempre quando vocês vão analisar um balanço, o total do ativo sempre tem que dar igual ao total do passivo. Ah, Marcos, mas deu diferente. Zebrou, não pode, tá? Então significa que tem um erro grave aí, não pode dar diferença de nenhum centavo, ok? Então se deu 9,99 de ativo, tem que ser 9,99 de passivo. Eu já apanhei tanto para poder fazer prova de contabilidade. Testava, fazer. Tá vendo? Tinha que ter assistido a live. Se tivesse live Eu na tinha que época, fazer poderia minhas ser provas mais depois da fácil. live de hoje, mas. Exatamente. Pessoal, aí é o seguinte, olha aqui. Eu trouxe para vocês, não sei se vai dar para ver, mas eu trouxe assim mesmo, ó, esse é um Ah, exemplo, eu ó. ia providenciar um papel ali para isso. Tá dando para ver sim. De um Tá lado vendo? tem Olha, ali, ó, vocês vão o ver aqui, ó, que ativo, desse lado aqui, ó, onde que tá meu dedinho, tá vendo meu dedo cutucando? É ativo. E ativo, do outro lado é o passivo aqui, ó. passivo. Aí aqui, esses nomes aqui, ó, são as contas,
E o total, vocês vão ver que ele vai dar o mesmo valor aqui, olha. O total do... tá Total do inverso, né? ativo. Mas enfim, esse total aqui vai ser igual a esse. Então, ativo é igual a passivo. Ele fica de cabeça para baixo, mas é por causa Da câmera. da câmera. Eu não consigo virar. Mas eu separei Vale. para mostrar para vocês. Então, balanço patrimonial. Opa, pode printar aí, ó. Pode. Se quiser, pode até printar eu dando um sinalzinho aqui de paz e amor aqui. Então, o que acontece? Esse ativo e o passivo, eles têm que estar iguais. E esse balanço patrimonial, ele é um retrato da empresa. Ele é a visão econômica que você vai ter da empresa. Então, com o balanço, você vai conseguir saber que tipos de obrigações essa empresa tem, os tipos de bem, quanto que ela tem em caixa, aí, equivalente de caixa. Dá para você saber o saldo de banco que a empresa tem. Então, suponhamos, a empresa tem 10 milhões de caixa equivalente de caixa. Então, quer dizer que ela tem 10 milhões em banco, aplicações financeiras e em dinheiro vivo, tá? Então, isso tudo vocês conseguem ver no balanço patrimonial. E eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, vou deixar o Gustavo falar aí antes, como que a gente vai utilizar esse balanço para verificar a situação da empresa, tá? Que é o principal, porque vocês são, para quem quer investir, tem que entender como usar isso para ver a situação da empresa. Só para poder assimilar a linguagem, a gente pode falar que o balanço patrimonial seria o mapa do dinheiro da empresa? Assim como eu comentei do nosso... Não é tão simples, mas só para ficar um pouco semelhante à linguagem. O balanço patrimonial seria aquela fotografia como um mapa. do Pode momento da colocar como um empresa. mapa do dinheiro, tá? Porque ele não é uma demonstração com intuito financeiro. Então, ele é um intuito econômico. Então, seria mais próximo do mapa do dinheiro, tá? Certo. Para o pessoal aí visualizar no dia a dia. Então, pessoal, o que acontece? As pessoas, quando elas vão investir na bolsa, tá? Eu vou falar de ações. Hoje eu vou focar bem em ações porque é mais fácil de visualizar. Então, suponhamos que vocês querem investir na bolsa de valores, querem comprar ações. O que vocês vão fazer normalmente? Vão procurar um banco ou uma corretora, tá? Pode ser qualquer um dos dois. E aí, nesse banco e nessa corretora, vocês vão ter que colocar dinheiro lá, porque, claro, precisa de dinheiro para poder investir em ações. Ah, Marcos, eu preciso de muito dinheiro? Não, não precisa de muito dinheiro. Você consegue comprar ações de R$2, R$1,50, R$1 e por aí vai. Tem ações baratinhas, ok? Quando vocês colocam dinheiro no banco ou nessa corretora, vocês vão clicar no Home Broker. Esse Home Broker ele vai possibilitar que vocês possam comprar e vender ações, ok? Mas olha, esse é o caminho. Mas antes disso, o principal beleza, eu tô lá, e agora? Pô, agora você tem que escolher a empresa que você vai querer comprar ações dela. Só que não é só escolher. Eu falo assim, agora a gente está entrando numa crescente de pessoas ensinando a investir na bolsa e por aí vai. Isso é excelente, é excelente. Só que, pessoal, cuidado. Da mesma forma que você vai lá e ganha dinheiro, eu conheço muita gente que perdeu tudo na bolsa, tá? Então eu falo que entender o que você está fazendo é o principal. Porque às vezes você fala assim, ganhei hoje, ganhei amanhã, mas você às vezes está na sorte. Sorte, feeling, o mercado está propício. Aí Final do do ano nada, passado. perdi tudo. Mas é claro que você perdeu tudo, porque você não analisou. Tem que analisar, tá? Então, as corretoras, por exemplo, elas têm equipes que analisam isso todos os dias. São todos os dias, tá bom? Bom, uma forma da gente analisar, então, é através das demonstrações contábeis. E a demonstração contábil mais utilizada é o balanço patrimonial. 3 análises simples que nós podemos fazer aí com balanço patrimonial, tá, da empresa. Pessoal, antes de eu falar, podem mandar perguntas aí, compartilha essa live aí, esse trem aí, ó. Agiliza aí, galera. Vamos ajudar a gente a chegar nos 30, meu povo. Vamos lá. Só tá 30. muito desanimado. Se vocês mandarem para mais 2 pessoas, bota a gente cervejinha de lado aí, anima aí o dedão, chama agita o pessoal para poder chegar aqui nessa sexta-feira nossa. Exatamente. Chama a galera aí, que vai dar tudo certo. Então, o que acontece? Vocês têm, então, o balanço patrimonial em mãos. Primeira análise que vocês podem fazer para verificar se essa empresa que vocês querem comprar a ação, ela tem liquidez.
Olha bem, nós vamos analisar a liquidez dessa empresa. Primeiro, Marcos, mas o que é liquidez? É a capacidade que a empresa tem para pagar. Olha bem, se você quer investir numa empresa e ela não tem capacidade para pagar, alguma coisa não está boa nessa situação, né? Você tem que ter uma análise ainda mais profunda a partir disso, ok? Então, liquidez corrente, a primeira análise. Lá no balanço patrimonial, vocês vão ver que tem um grupo do ativo e vai estar escrito assim, ó, ativo circulante e ativo não circulante. Significa o quê? Bens e direitos de curto e curtíssimo prazo é o ativo circulante, aquilo que você usa no dia a dia. Olha, ativo circulante é aquele bem direito que circula o dia todo ali, ó. Mercadoria, dinheiro, tem uma liquidez muito rápida. E os não circulantes, normalmente, são aqueles bens e direitos que ficam mais estáticos, que ficam mais fixos no seu dia a dia. Um exemplo, a minha casa. Eu compro a minha casa e vendo ela? Não. Ela é um ativo, então, não circulante. Ok? E no passivo acontece a mesma coisa. Você vai estar lá, passivo circulante, que são as obrigações de curto e curtíssimo prazo, e o passivo não circulante, que são as obrigações de longo prazo. Ah, Marcos, mas o que é curto e curtíssimo no dia a dia? Sua conta de luz, que você tem a pagar, né? O condomínio, que você tem a pagar, o aluguel, que você tem a pagar. E o que é de longo prazo? Aquele empréstimo da casa própria, né? O financiamento de um veículo. Então, isso é a longo prazo. Ok? Olha só, nós aprendemos agora mais dois conceitos. O que é um ativo circulante e ativo não circulante, e o que é um passivo circulante e passivo não circulante. E agora, fazer essa análise de liquidez. Então, vocês vão pegar o total do ativo circulante e vão dividir pelo total do passivo circulante. E aí vocês vão achar a liquidez corrente dessa empresa. Então, vocês vão achar quanto de bem direito de curto e curtíssimo prazo você tem para cada uma obrigação que você tem que pagar. Como que é isso? Suponhamos, eu tenho 12 mil reais de ativo circulante. Aí eu vou dividir por 6 mil reais de passivo circulante. Então, vai ser 2 bens e direitos para cada uma obrigação. Um beijo grande para o México, especialmente para você. Então, eu sei que a empresa ela tem uma liquidez de quê? De 2 bens para cada uma obrigação, ok? Mas pode ser o contrário, pode ser que ela não tenha, pode ser, tá? Pode acontecer o contrário, suponhamos. Você tem 4 mil reais de ativo circulante e você tem 8 mil reais de passivo circulante. Então, o que vai significar? Que você tem 0,5 bens para cada uma obrigação. Então, quer dizer que você consegue cumprir com essas obrigações? Você só consegue cumprir com 50%, só com a metade. E a outra metade? Aí você vai ter que usar o seu recurso próprio, tirar dinheiro do bolso para poder pagar. Tá? Colocando linguajar bem assim, tranquilo. É a mesma coisa, gente, do dia a dia. Se você não tem dinheiro para pagar suas contas, aí você às vezes vai pedir um amigo, vai pedir no banco, vai pedir algum lugar, você vai ter que achar, né, esse dinheiro. Mesma coisa acontece na empresa. Então, essa análise da liquidez, ela é simples, mas ela é fundamental. Para quem está começando, já é algo que vocês podem analisar, tá bom? E aí tem a liquidez corrente, que a gente vai pegar o ativo circulante, passivo circulante, mas tem a liquidez também, que ela é a liquidez geral. Aí você vai pegar o ativo circulante mais o ativo não circulante e vai dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Aí você pega tudo, a empresa toda. A única diferença é essa. Então, ó, liquidez corrente, você vai ver a capacidade de pagamento da empresa de curto prazo. E a liquidez geral, você vai ver a capacidade de pagamento da empresa total. Então, se você vai comprar ação, já olha a liquidez da empresa. A primeira coisa que vocês vão fazer é isso. E tem algum valor de referência que você sugira que seja interessante? Olha, próximo de um para mais, para menos? Eu vou colocar assim, um valor que vocês podem trabalhar o ideal é que não tenha um valor menor do que 1.
ok? Esse é o ideal. Agora, um valor de referência, pô, a gente não vai querer um para um. O ideal é que tenha uma sobra aí, né? Uma folga. Então, põe aí 1,5, por exemplo. Mas não tem, assim, uma regra específica. Depende Sim, muito do tipo do negócio também, Gustavo. Porque tem negócios que a liquidez ela é um pouco menor pelo tipo de operação. E tem outros que já é maior, tá? Então, vou pegar até um exemplo aqui, por exemplo, locadora de veículos, que às vezes tem um pátio de imobilizado muito grande, às vezes o ativo dela fica maior, tá bom? E aí a liquidez geral dela fica maior, mas é por causa do tipo de atividade. Deixa eu ver aqui. O pessoal está comentando aqui. 1,5 para 1. Isso aí. 1,5 para 1. Então, falei da liquidez e eu vou falar agora do endividamento. O endividamento é o contrário. O endividamento você vai descobrir quanto que essa empresa está endividada. Então, você vai pegar o total ali do passivo circulante mais o passivo não circulante e vai somar. E aí você vai dividir pelo total do ativo dessa empresa. E aí vocês vão descobrir com isso quanto que essa empresa está endividada. Então, quanto que você está comprometendo esses ativos com dívida da empresa, ok? Então, isso daí vocês vão analisar o endividamento geral da empresa. Ok, balanço patrimonial? Então, com ok. o balanço Marquinhos, só me patrimonial, lembra vocês uma vão coisa aqui. avaliar isso. Liquidez, endividamento. Existem outros indicadores, mas não dá tempo da gente falar tudo aqui, tá bom, pessoal? Essas informações, por empresa, a gente sempre encontra elas diretamente no site de relacionamento com o investidor, certo? Sim. Essas empresas, pessoal, que vocês compram ações na bolsa, elas têm que divulgar essas demonstrações obrigatoriamente, A ok? cada 3 meses. Então, tem isso lá, tá? Todas essas informações tem. Eu vou falar outros demonstrativos aqui que vocês vão encontrar lá. Então, ó, o demonstrativo principal é o balanço patrimonial. Aí, o que que nós temos além do balanço patrimonial? Temos a demonstração do resultado. O que que a demonstração do resultado ela mostra para a gente? Se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Então, olha só, se eu quero descobrir se essa empresa que eu vou investir, se ela tem lucro ou prejuízo, eu tenho que olhar na demonstração do resultado. Se tiver negativo, o saldo, ela tem prejuízo. Se tiver positivo, ela vai ter lucro. Então, balanço patrimonial, situação econômica. DRE, eu vou verificar a questão da lucratividade da empresa. Eu estou falando questão de lucro, tá? Cuidado. A empresa ela pode ter lucro, mas ela pode não ter dinheiro. Então, quando eu estou falando de dinheiro, aí vocês vão analisar o quê? A demonstração de fluxo de caixa, que é o DFC. Ok? Então, olha, lembrem então de avaliar essas demonstrações contábeis. Balanço patrimonial, DRE e DFC. Demonstração de fluxo de caixa. Então, uma você analisa a situação econômica, a outra você analisa lucro ou prejuízo, e a outra você analisa dinheiro, o fluxo de dinheiro dessa empresa. E aí você fecha um ciclo que já dá para ter um parâmetro legal. Bom, uma outra coisa que as pessoas não têm o hábito de fazer, né, e que isso fica disponível lá também, é analisar notas explicativas. Eu falo que as notas explicativas, ela tem que ser lida assim, umas 3 vezes. Por quê? Porque as notas explicativas é aquela notinha de rodapé bem pequenininha, que a pessoa às vezes não dá importância, e que está escrito tudo lá. Essas notas explicativas vão estar escrito situações atípicas que podem ter acontecido com a empresa, uma explicação do porquê que os saldos modificaram muito. Então, suponhamos que a empresa lá que você vai investir, em um ano o saldo de mercadorias ou de caixa equivalente de caixa estava R$ 10.000. Aí no outro ano saltou para 1 milhão. Ué, tem alguma coisa estranha nisso. Né? Então vocês vão conseguir visualizar nas notas explicativas uma explicação sobre isso. Então é importante ler as notas explicativas dessas empresas, tá bom? Seria um exemplo do que pode acontecer com a maioria, se não todas as empresas esse ano, que tiveram um primeiro trimestre bom, provavelmente, mas que por conta da pandemia, em praticamente todas as notas explicativas, vai ter alguma coisa explicando por que teve redução de números e Sim. valores. Aí o que. Sim, com certeza. Então, por exemplo,
teve esse período, está tendo esse período agora, né, com o Covid. Com certeza, muitas empresas agora, ao divulgarem as demonstrações financeiras, elas vão colocar nas notas explicativas o motivo de algumas variações, o motivo de redução do lucro, por exemplo, e por aí vai, tá? Pessoal, então, situações atípicas normalmente colocam lá nas notas explicativas previdenciárias. A mesma coisa quando aconteceu a tragédia lá de Brumadinho, né? Então, a Vale, era a Vale mesmo, né? Então, a Vale, ela deveria colocar nas notas explicativas explicando o que aconteceu, tá? Então, isso tem que estar explícito. Por quê? Porque o investidor ele tem que saber a situação da empresa, ok? Até porque é o seguinte, quando você vai lá na bolsa e você fala assim, eu vou comprar uma ação. Quando você compra uma ação, você está comprando uma parcela do capital dessa empresa. Você passa a se tornar um sócio dessa empresa, tá? Então, se você virou um sócio dessa empresa, que você está adquirindo aí uma parcela do capital dessa empresa, você tem que saber o que está acontecendo. Afinal de contas, você faz parte dela agora, ok? Então, Marquinhos, você uma ali dúvida que é agora muito... virou sócio. Oi? Uma dúvida que é muito recorrente, as pessoas sempre me perguntam, é o seguinte, quando você compra a ação da empresa, você pode absorver prejuízo ou você chega no máximo a zero? Eu comprei R$ 100 da empresa X, e aí desvalorizou ao máximo. Eu só chego a zero ou eu chego a entrar para pagar prejuízo? Não, é porque é a parcela do capital. Então, o máximo que vai acontecer com esse capital é zerar. Uhum. Ok? Zerar. Então, a responsabilidade, por exemplo, se a empresa está dando prejuízo, você não fica absorvendo esse prejuízo ali, não. Esse prejuízo ele vai comprometer o quê? O valor do patrimônio líquido dessa empresa, tá? E, consequentemente, pode comprometer também o capital social da empresa. Né? Porque aí, somando o saldo, se o patrimônio líquido for comprometido, a gente até falava muito patrimônio líquido a descoberto, né? Que tá, ou seja, você tem um capital social de 10 mil, só que seu prejuízo está 15 mil. Né? Então você descobriu ali Você não tem nem seu capital social foi suficiente para cobrir ali o prejuízo da empresa. Só que o capital ele continua existindo ali no valor de 10 mil. Né? Porque a contabilidade ela não altera o valor, ela permanece com o valor ali. Só que o valor dele está o patrimônio líquido ele vai estar o quê? Negativo. Né? Ele vai estar com o valor abaixo daquilo que seria o comum. Né? Então aí você já coloca, aí já vai ter uma inversão aí, você não vai ter um patrimônio líquido registrado ali para compor o seu passivo. Né? Pelo contrário, vai ficar faltando esse patrimônio líquido. É um pouco complicado de explicar isso assim em live, porque eu acho que eu estou explicando muito grosseiro aqui. Eu fico até achando esquisito. Porque Mas isso aqui é quando você realmente só para a explica gente como poder dar uma... professor, você usa uma linguagem mais técnica. E aqui eu tenho que tentar pontuar numa linguagem mais simples de entender. E é difícil explicar isso. Esses tipos de pergunta é muito difícil de explicar. Até porque... Por isso que eu tento trazer aqui para o mapa, para poder entender se, quando você compra uma ação, se a empresa quebrar, se você vai absorver o prejuízo, ou se você só, por exemplo, zero o valor que você tinha investido, se você permanecer lá até o final, porque eu sei que realmente o sistema para a sala de aula é completamente diferente, mas é para a gente poder conseguir passar as informações aqui para o pessoal, com certeza. Aí, pessoal, é o seguinte. Então, quando vocês vão lá, vocês vão estar adquirindo essa parcela de capital da empresa, então vocês têm que entender a situação dessa empresa. Bom, o pessoal fala assim, Marcos, mas eu não entendo muito de contabilidade, tal, mas eu vou analisar só por isso? Não. Pessoal, notícias. Vocês têm que ler as notícias das empresas. Eu falo que, sinceramente, eu acho que notícia acaba sendo até tão importante, ou até às vezes mais importante do que as próprias demonstrações. Porque às vezes a gente não consegue ver tudo nas demonstrações. E o mercado, ele influencia muito para quem quer investir na bolsa. Tá? Então, quem quer investir na bolsa tem que estar muito atualizado com as notícias. Então, o que eu falo para o pessoal? Vai entrar para poder operar na bolsa lá, para comprar ações ou vender ações? 10h30 estou entrando lá. Esse período pré, leia a notícia do dia anterior e a notícia já do dia que possa ter ali disponível.
E não só as notícias, gente, de tempo real e do que aconteceu, das perspectivas dessa empresa também, tá? Um caso bem comum é o caso da Oi, né? A Oi, a ação da Oi hoje, eu não sei quanto que ela deu hoje, mas deve estar em torno de 1,57, mais ou menos. Mas ela já valeu mais do que isso. E a ação da Oi fez isso daqui, ó. Eu não lembro quanto que era, mas vamos supor que era R$ 20 ou R$ 30. Era Ela saiu tipo, desse. o Oi? histórico que eu peguei, o histórico que eu lembro de ter consultado para poder saber até quando chegou em hoje, era de mais ou menos R$ 20. Mais ou menos 20 mesmo, De né? 5 anos para cá. Então, suponhamos 20, a ação saiu de R$ 20 e foi para R$ 1,50 e poucos centavos, que é o que está hoje. Só que ela já chegou até menos do que isso. No auge da Tá? pandemia, ela estava tipo 50 centavos, alguma coisa assim. Exatamente. Aí tem que ficar atento com isso. Por quê? E aí? Aí que quem estava comprado a R$ 20 vai ficar pendurado. Ou então vendeu e tomou prejuízo. É aquilo que eu falo com vocês. Da mesma forma que dá para ganhar, dá para perder também. E, Ricardo, essa cara de choro aí, eu tô achando que você comprou Oi, hein? A R$ 20. Tô só achando. Aqui, ó, Olha Ricardo, só, você está conseguindo ver os Ricardo, comentários hoje aí normalmente? eu tô conseguindo ver aqui. Você viu a É, pergunta do Ricardo a respeito de swing? isso que eu vou falar aqui agora. O swing trade normalmente é quando você compra e vende em outro dia, tá? E o day trade você compra e vende no mesmo dia. Esses são os conceitos que a gente utiliza. E a tributação é um pouco diferente também, tá? A alíquota do IR no swing trade, ele é 15%, se eu não me engano, e a do day trade ele é 20%. Então muda. E aí é que entra a contabilidade também para quem está investindo, tá? Então você vai investir, por exemplo, em ações. Você tem que ter o controle dessas ações. Por quê? Porque você tem que calcular o IR dessas ações. Quando você vende um valor IR é imposto até de renda, 20 viu, mil pessoal? reais, até 20 mil reais, você vai ser isento. Mas se passou disso, você tem que calcular o IR, tá? O pessoal oferece calculadora que faz isso automático, claro, mas tem custo, né? Então, quem não quer usar essas calculadoras, tem que calcular aí por conta própria. E por que E que é outra importante? coisa também, pode continuar que eu vou. Eu esqueci, deu branco, eu vou voltar aqui. E também é Ah, importante lembrei. vocês entenderem. Pode falar. Façam o controle das compras e das vendas de vocês, mesmo que vocês estejam comprando somente ou vendendo uma ação. O controle de compra e venda, ele tem que continuar independente desse volume da transação, de ter ou não imposto de renda, porque isso vai impactar na sua declaração. Então, mesmo que você compre uma ação hoje, faça o registro dessa compra para poder colocá-la na sua declaração no ano que vem, correto? Exatamente. Pessoal, ações, vocês são obrigados a fazer imposto de renda, tá? Começou a mexer com a ação aí. Então, vocês têm que. Eu declarei como isento, Marcos. Beleza, mas se você for fiscalizado, você tem que mostrar a planilha lá, né? Comprovando que teve a isenção. Um ponto importante também sobre esse controle, gente, é o seguinte: as pessoas, às vezes, fazem preço médio nessas compras de ação. O que acontece? Isso é até assunto de curso, né? Que eu dou um curso para quem quer investir na bolsa, isso daí é bem de curso. Você comprou, por exemplo, uma ação a R$ 10. Aí passou um tempo, essa ação caiu. Aí você fala assim, pô, a ação caiu. Então eu vou. A ação agora está R$ 5. E você fala assim, pô, mas eu tenho uma a 10. O que as pessoas fazem? Ela compra a ação a 5 para poder fazer um preço médio. Então, suponhamos que eu comprei 1.000 ações a 10 e comprei 1.000 ações a R$ 5. Se você comprou, então, seu preço médio ele passa a ser o quê? R$ 7,50. Aí, o que você faz? Você espera a ação chegar a 8 e vende, para você não tomar o prejuízo. Por quê? Porque, às vezes, não vai conseguir chegar no R$ 10. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Marcos, por que você está falando isso? Porque se você não tiver uma planilha com isso, como é que você vai achar o preço médio? Porque aqui eu estou falando de valor fechado, mas a realidade é que é R$ 20,77, 19,37. É difícil de fazer essas contas de cabeça. E E às vezes muda você todos os compra dias, muito. o dia inteiro também. Isso não é nada estático. Muda Exatamente. diariamente durante todo o dia, pessoal. Não é preço fechadinho, não é
constante nem um pouco. Muda todos os dias, o dia Muda o inteiro. tempo todo. Então tem que ter um controle disso, ok? Bom, estão usando a contabilidade aí para isso. Nossa, um abraço Estamos para o Peru. internacionais hoje novamente. Peru, México. Só lugar legal que eu gosto. Ao paz e amor, tô dando paz e amor. Pessoal, então falando sobre ações ainda, eu queria só falar uma coisa que é bem importante para vocês entenderem. Existem ações preferenciais e ações ordinárias, tá? As preferenciais, se você adquire ações preferenciais na bolsa, você vai ter prioridade no recebimento de dividendos. O que é isso? Quando a companhia ela vai distribuir lucros, distribuir dividendos, ou seja, vai pagar aos sócios alguma coisa, os acionistas, você vai ter preferência para receber. Então você recebe na frente de quem tem ações ordinárias. Por quê? Ações ordinárias, ela dá direito à votação nas assembleias. As assembleias é o que vai decidir, né, o que a companhia vai fazer e por aí vai. Não quer dizer que o preferencial não pode votar, por favor, não estou falando isso, tá? Isso daqui que eu estou explicando é bem básico, né? Esses conceitos são bem mais profundos, mas só isso já ajuda. Então, a ação preferencial e a ação ordinária. Então, preferencial, se você comprar, por exemplo, eu comprei ação preferencial da Petrobras. Se ela for distribuir dividendos, eu vou receber. Então, lá na sua corretora, vai estar caindo lá o valorzinho de dividendos que ele pagou. Tá bom? E aí vem a pergunta principal. Marcos, como que eu vou identificar isso? É o que quase ninguém sabe. Você vai lá na Bolsa de Valores, vai estar lá assim, BID4. BID4 é o nome de uma ação do Banco Inter. Tá? Então, Banco Inter, o BID significa a sigla ali do Banco Inter lá, né, no mercado. Aí fala assim, BID4. O 4, gente, ele vai mostrar o tipo de ação que você está adquirindo. Então, nós falamos que tem a ação ordinária e que tem a ação preferencial. A ação ordinária, ela sempre vai vir com o número 3. E a ação preferencial com o número 4. 3 e 4. Isso mesmo. Tá certo. Então, a ordinária 3 e a preferencial 4. Então, se eu comprei BID 4, eu comprei uma ação preferencial. E se eu comprei, por exemplo, OIBR3, a ação da Oi, ó, OIBR3. Então, quer dizer que eu comprei uma ação ordinária. Ou ação ordinária, Jesus amado. Quem comprou IBR3 a 20 aí, deve estar ordinária. Deve estar triste demais. Então, se você quer comprar uma ação para poder receber dividendos, olha só. Por que isso é interessante? As pessoas acham que dá para ganhar dinheiro só comprando e vendendo ações, mas você ganha dinheiro também sendo sócio. Tá? Você pode comprar uma ação, por exemplo, preferencial e ganhar dinheiro com uma ação preferencial. Ok? Então, eu compro e não vendo. Simplesmente fiquei lá como sócio e por aí vai. E eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário aqui. Oi? Além dos tipos de... Você vai comentar alguma coisa sobre Unity ou você também entende que Unity não compensa? Eu iria comentar de forma geral, porque para também não... Porque é um termo muito técnico e eu fico com medo da gente induzir o pessoal, entendeu? Exatamente. Vamos ficar só pelas preferenciais e ordinárias. E uma das coisas... Marquinhos falou um negócio aqui que me deu um insight aqui a respeito dos investimentos em ações, que existem 3 tipos básicos de formas de investir em ações, que é fazendo day trade, que é quando você compra e vende ações no mesmo dia, e aí para quem tem sangue frio e capacidade de lidar com as emoções, é um dos caminhos. O swing trade, que é quando você compra as ações hoje e vende amanhã, ou daqui a alguns dias, ou daqui a alguns meses, o prazo de compra e venda é mais espaçado. E tem a turma do buy and hold, que é o que mais eu me identifico, que é comprar pensando no longo prazo, estudando as empresas com o passar do tempo, ver se vale a pena continuar sendo sócio delas. Tem essas 3 formas, então, que é o day trade, compra e venda no mesmo dia, o swing, que é a compra num dia e venda daqui a alguns outros dias, e o buy and hold, que é você comprar, acompanhar e ver se vale a pena ou não. Que aí a gente pega, por exemplo, Marquinhos comentou o caso da Oi, que foi uma empresa que se desvalorizou muito com o passar desses 5 anos, por exemplo.
Mas aí hoje mesmo eu publiquei um gráfico da B3, que é uma outra empresa listada em bolsa, que é a nossa bolsa de valores, que ela está recuperando o fôlego dela agora da queda que ela teve no auge da pandemia. As ações da B3 em março estavam por volta de R$ 32 e hoje elas bateram 64, se eu não me engano. Então são questões que a gente tem que ir olhando também, assim. Exatamente. Pessoal, isso que o Gustavo falou tem todo sentido, tá? Eu falo assim, você quer investir em ações, vai também do tipo do investidor. Se você tem dinheiro que dá para investir sem precisar dele, eu até falo assim, você não precisa do dinheiro, olha bem. É o dinheiro que está ali, você não precisa. Ou seja, se perder, se não perder, tanto faz. Quando eu falo não precisa, é isso. Se você perder ele todo na bolsa, ok. Então, e tem um investidor, por exemplo, que ele pode precisar do dinheiro daqui a um tempinho. Então, esse investidor que precisa do dinheiro mais rápido, o retorno mais rápido, então ele tem que tomar mais cuidado, tá? Por quê? Porque o dinheiro dele pode ficar empatado ali e ele vai ser obrigado a tirar o dinheiro no prejuízo. Porque eu falo o seguinte, você só toma prejuízo na bolsa se você tirar o dinheiro de lá. Né? Então, oi, caiu. Quem comprou 22, beleza, comprou 22, agora tá 1. Se vender, perdeu. Se você não vender, você perdeu? Não. Você só está investindo em uma empresa que agora o valor da sua ação nessa empresa é menor. Porque os valores das ações eles vão variando. Tá? Não fica constante, não. Não é um valor fixo. Comprei R$ 1, fica R$ 1 eternamente. Não. Na hora que você comprou, segundos depois, ele já está valendo outra coisa, dependendo da situação. É sempre ter a questão da oferta ali, da procura, da demanda e por aí vai. E um exemplo dessa questão de investimento de longo prazo, tá? Eu conversei isso até com o meu irmão essa semana, a gente estava até rindo de uma situação. A ação da Apple. Ano passado, nós compramos a ação da Apple, que é a APL 34. Eu mexo tanto com a ação, gente, que eu gravo os nomes dos negócios, tudo. Impressionante. E nós compramos essa ação, e no caso fui eu que comprei essa ação, a R$ 77, se eu não me engano. Na época eu comprei para liquidar rápido, de boa. E sabe quanto que estava valendo a ação? Eu não vou lembrar o valor exato, mas a ação estava valendo agora, essa semana, R$ 245, se eu não me engano. Olha, para vocês verem, em menos de um ano, não deu um ano não, menos de um ano, porque eu comprei no final do ano passado. R$ 70 para R$ 245. O caso da VEG é parecido. A VEG tem um case parecido também, que ela veio de um histórico aí em linha reta e de 6 meses, um pouco mais do que isso para cá, ela tem uma subida boa. Exatamente. E aí, o interessante disso também é o seguinte, fala assim, Marcos, a Oi, ela tá com valor pequeno. Marcos, você tem ação da Oi? Claro que eu tenho. Uma ação barata. Vai que a Oi vai ser incorporada aí para uma companhia aí de telecomunicação. O que vai acontecer com a ação se isso acontecer? Ela vai subir. E aí, que suba comigo, como sócio, claro. Né? Então, pessoal, tudo isso é análise. Vocês têm que ficar de olho nessas questões de análise. Contabilidade, então, ela tem que dar o suporte para vocês o quê? Analisarem essas empresas. Tem que tomar cuidado com isso. Analisa a empresa, analisa o mercado, olha se aquela ação está com potencial de crescimento ou não. Eu sempre gosto de olhar o quê? O histórico dessa ação. Vocês têm que ver o histórico também, não basta olhar só o dia. Olha os últimos meses. Como que essa ação está se comportando? Né? Como que essa empresa está se comportando? Aí olha para vocês verem. Teve uma notícia da CVC essa semana, se chama CVC B3, a ação da CVC, que teve vários acertos na contabilidade da CVC B3. Ela publicou as demonstrações contábeis e teve vários acertos. O que vocês acham que aconteceu com as ações da CVC B3? Com esses acertos? Cai o preço. Por que Alguém que cai? comentou que agora há pouco também o caso da Cielo. O Mauro, né? Ele comentou o caso da Cielo. E por que que cai, gente? Porque ela fica uma empresa segura com acerto? Não, não fica. Por isso que tem que analisar lá o relatório dos auditores. Isso tudo é contabilidade, o relatório dos auditores, notas explicativas, tá? Então, se tiver essas situações, as ações vão cair, porque quem vai querer investir numa empresa assim? Ninguém.
A mesma coisa quando houve lá o rompimento da barragem de Brumadinho. O que aconteceu com as ações? Cai, né? Suponhamos, contaminação de petróleo aí pela Petrobras. O que vai acontecer com a ação da Petrobras? Cai também, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso. Pandemia, mesma coisa. Determinados tipos de segmento nessa pandemia, a tendência das ações dessas empresas é cair. E por que eu falo? Olha, alguns balanços vão ser divulgados. Então, o que vai acontecer com esses balanços? Eu já tenho, na época de divulgação desse balanço, eu tenho que estar preparado para encontrar ou um prejuízo grande em alguns setores e para outros setores um lucro maior do que o esperado. Por quê? Por causa do tipo de negócio, o tipo de atividade dessas empresas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? A análise contábil ela tem que vir conjunta com uma análise de mercado. Então, olha, o objetivo ali, né, o número junto com o mercado, que é algo mais subjetivo. Ocorre que os estrangeiros que investem aqui no Brasil, quando ocorre a situação, eles vendem para tirar seu dinheiro das empresas, sim. Então, essas empresas de grande porte, nós somos pequenininhos. Então, por exemplo, se tem uma venda muito grande, tira o dinheiro dessas empresas. As ações vão cair no preço. E uma outra coisa que é interessante. Para você vender a ação, tem que ter alguém para comprar. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Eu vou comprar, mas aí eu vou vender. Gente, tem que ter quem compre. Isso se você é a comprou a liquidez. ação e não vendeu, porque, Marcos, estou lá, eu coloquei o preço de venda do que está lá no home broker, mas não está vendendo. Meu querido, é porque não tem quem quer comprar. É o que a Mas eu gente coloquei chama de até mais liquidez de barato, mas mercado, não né, tem. Marquinhos? Oi? É o que a gente chama de liquidez do mercado. É a capacidade de transformar o seu investimento em dinheiro. Então, Exatamente. existem ações com alta liquidez, que são ações que são compradas e vendidas todo dia, todo instante. E existem as ações que têm baixa liquidez, que são ações que, por um motivo ou por outro, as empresas estão passando por algum momento, ou o tipo de negócio mesmo não é tão interessante, que não tem tanta liquidez assim. Exatamente. Deixa eu ver aqui, Deise, é muita informação. Deise, É é muita muita informação informação deles. mesmo. E eu vou falar com você, ó. Aqui eu tive que simplificar, mas muito mesmo, muito. Tá? E olha, Gustavo, uma coisa que eu acho interessante, olha para vocês verem. Como que o brasileiro, nós não somos educados para mexer com dinheiro, para poder investir, por aí vai. E a prova disso, por exemplo, a questão, por exemplo, dessa live. Olha para você ver. O brasileiro, a live de pagamento de imposto, ela dá mais volume de pessoas interessadas do que para investir. Porque nós fomos educados, né, Educados. para o quê? Para entender a questão de pagar imposto, para pagar imposto, para pagar imposto, para pagar imposto. Então a gente vê isso como algo, isso acaba chamando mais atenção. Como que eu não pago tributo? Mas a gente não para Exatamente. pensar, como eu posso ganhar mais dinheiro, mesmo que tenha que pagar tributos? Ou seja, eu não estou preocupado com tributo, eu estou preocupado com como ganhar mais dinheiro, como me capitalizar. Eu acho que essa mudança, né, ela vai vir aí acompanhada aí desse up aí, né, dessa nova leva aí que está surgindo aí, várias pessoas instruindo o pessoal a investir, por aí vai. E esse é o caminho. É um caminho que está caminhando em passos aí, passos até rápidos, assim. Eu estou sentindo que está dando até uma acelerada. Mas ainda assim está engatinhando ainda para algumas pessoas, né? E E uma coisa que eu gosto de sempre comentar com o pessoal também, Marquinhos, que um propósito, parte do meu propósito aqui é passar informação para as pessoas para que elas tenham autonomia de tomada de decisão. Vocês nunca vão me ouvir falar aqui que vocês precisam comprar X ou Y. Eu não sei qual é a condição de vocês, eu não sei qual é a história de vocês, a necessidade de cada um, capacidade de investimento, segurança, emoção. Então, jamais vocês vão me ver falar para fazer tal coisa. Vocês vão me ouvir falar aqui das possibilidades que existem. Nós estamos conversando aqui hoje sobre algumas informações que a gente pode pegar ali nos balanços, nas demonstrações contábeis da empresa para poder saber qual empresa pode ser mais ou menos interessante para o meu momento, para o que eu vejo que faça sentido, que tipo de negócio que eu entendo. Eu entendo mais de bancos,
Então, vou procurar um pouco mais empresas, bancos que estão listados em bolsa. Eu entendo um pouco mais sobre estatais, então vou buscar informações sobre as estatais e por aí vai. Então, não existe o melhor investimento. No meu entendimento, não existe a dica quente. E é o que eu pretendo realmente passar aqui para o pessoal, é o máximo de informação possível para que cada um possa tomar a melhor decisão com o seu dinheiro. De uma forma Exatamente. consciente, segura, tranquila, entendendo como que funcionam as emoções. Já fiz aquela live sobre inteligência emocional e financeira. Essa semana a gente está falando aqui um pouquinho sobre contabilidade. E é isso. Passar informação para o meu pessoal se sentir seguro e tranquilo para poder buscar informação com a gente aqui e entender o que eu preciso saber para poder tomar uma boa tomada de decisão. E não faça isso porque isso vai dar certo para todo mundo. Não existe isso. É. E, pessoal, uma coisa que eu gosto também de citar é o seguinte: nesse período agora, tem muita gente fazendo, por exemplo, vamos operar junto, vamos comprar ação junto e tal. Pessoal, pode ser legal? Pode, mas aqui, cuidado, cuidado, tá? Não terceirize a sua segurança financeira na mão de terceiros. Eu sempre falo isso, tá? Não terceirize. Aí entra muita questão da inteligência emocional. Pode ser que tá dando certo? Pode, mas e se der errado um dia? É um se, antes dá errado com você, né? Do que com terceirizando isso com uma outra pessoa. O Mauro tá falando aí sobre a questão da poupança, e é engraçado mesmo, Mauro, porque as pessoas elas foram habituadas, né, a acreditar que a poupança é um excelente investimento, né? Não que eu esteja falando para não investir em poupança, por favor, cada um faça o que Que tiver quer com seu dinheiro. seguro, né? Eu falo assim, você tem que estar feliz, né? Você está investindo, está feliz ali, pô, investe, você tem que estar feliz. A vida nós estamos aqui para estar feliz. Investa naquilo que vai te deixar tranquilo. Você vai Seguro. botar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Eu estou ganhando pouco, mas tá bom. Ótimo, isso que importa, você tem que estar bem. Mas por que da poupança que a gente fala? Porque a poupança, gente, assim, eu nem sei se eu posso falar que poupança é investimento, tá? Porque tem muita opção melhor que a poupança e tão segura quanto a poupança, tá bom? Então, isso daí que esse comentário aí da poupança é bem isso mesmo, né? Acho que se as pessoas soubessem o quão a poupança não rende praticamente nada, elas Nada. iriam procurar outros tipos de investimento, tá? E aí, educação financeira, né? Corram aí, auxílio aí do Estou Gustavo, aí de para outras isso. pessoas que tem aí também. E é isso. Eu acho que é Meu, isso, né, meu Gustavo? amigo, sim, eu ia te falar que nós estamos aqui com uns 2 minutinhos. Se você quiser passar mais alguma informação de fechamento aí, mas é isso mesmo. Informações básicas para a gente poder ter alguma noção de como investir em renda variável, identificar o são informações úteis e necessárias ali para poder começar a fazer uma análise. O assunto é realmente muito extenso, não tem como É, reduzir tudo aqui numa live. Meu querido, palavra é sua. pessoal, só acho que eu vou só agradecer aí, Gustavo, o convite. Eu acho que foi muito legal a proposta aí. Vou te parabenizar aí também, né, pela proposta aí de fazer as 3 séries de GTV. O pessoal que vai assistir depois, pô, eu torço muito para que o pessoal assista depois. Eu falo assim, tem que aproveitar A esse live vai momento ficar agora salva, viu, pessoal? para consumir esses tipos de conteúdo. É uma oportunidade. Vou ser bem sincero, gente. Tem gente que paga para poder escutar isso. Vocês estão E escutando caro, de graça, aqui é tá? E conteúdo assim, não gratuito. é barato. As pessoas falam assim: Marcos, um curso, para você dar um curso desse, pô, é barato. Pô, não é barato, é caro, tá? E vocês estão aqui tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho, sabe, disso tudo. E esse pouquinho já é uma base. É uma base que às vezes a gente nem tem, né? Então tem que aproveitar. Aproveitem aí, quem não assistiu as outras séries, tá? As outras 2 lives, assista as outras 2 lives. Pô, foi sensacional. Então, muito obrigado, parabéns, obrigado a todo mundo aí que participou. Meus amigos aí do exterior que entraram aí, mandaram um oi. Pô, sou apaixonado com todos vocês. Obrigado aí pela participação aí com a gente também. Meu querido, brigadão pela presença. Pessoal, muito obrigado por todo mundo aparecer aqui nessa sexta-feira para poder saber um pouquinho mais de outras informações para começar a investir em renda variável. E é isso. Aqui no perfil tem muita informação grátis.
boa para poder fazer vocês tomarem decisões melhores com o dinheiro de vocês, porque é a gente mesmo que tem que saber o que é melhor para poder fazer com o nosso bolso, que o nosso dinheiro. Marquinhos, muito obrigado, meu querido. A gente se fala em Gratidão. breve. Um excelente final de semana. Beijão para todo mundo. Até mais. Até mais.